pessoal, boa tarde. Como a gente anunciou aí, a gente vai entrar ao vivo aqui para montar uma torta, tá? Eu estou montando uma torta Dois Amores com morango, que era uma das tortas que mais fazia sucesso para mim. Eu tenho aqui a montagem de uma torta aro 25, tá? O rendimento dela é em torno de 30 fatias. Eu preciso, para montar a torta Dois Amores da forma que eu fazia, 2 pão de ló de chocolate e 1 pão de ló branco. Então eu começo com o pão de ló de chocolate, eu já vou montar ela no prato e para dar estrutura para ela eu vou usar uma tira de acetato, tá? Para acontecer do brigadeiro grudar no acetato, depois que você tira ele, a gente vai usar desmoldante. Então vou passar desmoldante primeiro aqui. Tá? Isso é uma dica que eu vou dar para vocês, que ajuda bastante o brigadeiro não colar, tá? Então a gente vai só ajudar a espalhar também, porque às vezes ele não pega bem. A gente vai espalhar aqui. Tá? Eu vou só ali então agora lavar minha mão do desmoldante. Então agora voltando, nós vamos fazer o seguinte, pegamos o nosso bolo, o nosso acetato, tá? Vamos pôr em volta, a gente acerta aqui, e aí para me ajudar a firmar, eu vou usar uma fitinha durex. Então, a gente vai pressionar aqui. Então eu comecei com a massa de chocolate, tenho aqui minha caldinha, que é água filtrada e açúcar, tá? A gente vai umedecer a nossa massa. Eu começo com o recheio, tá? E o morango vem depois. Então a gente faz assim, ó, massa de chocolate, o recheio branco para criar o contraste, tá? Aqui eu tenho recheio de brigadeiro, que eu faço 1 por 1. Ontem, não sei se o pessoal viu que eu mostrei depois que eu tinha feito, tá? Eu tinha feito o recheio e eu mostrei para o pessoal que estava pronto, o ponto do recheio. Eu uso uma lata de leite condensado ou uma por uma de creme de leite, tá? Aqui eu usei 100 gramas de chocolate branco, tá? Eu fiz um brigadeiro gourmet, eu usei 100 gramas de chocolate branco aqui para fazer esse recheio, tá? Eu uso para uma camada nesta torta uma receita inteira de brigadeiro. Agora a gente só vai espalhar. Eu já tenho o meu morango lavado e higienizado, picado. Eu não pico também demais. As pessoas têm medo de montar tortas com morango, justamente porque acham que ele vai soltar muito líquido e vai umedecer demais a massa, tá? Eu nunca tive problemas com esse tipo de torta. Ó, então o meu recheio, o que eu sem ficar puxando massa, tá? Então aqui eu tenho um morango e aí eu vou só espalhar ele aqui. Tem alguma pergunta? Alguém perguntando alguma coisa? Não, mas a Sandra, que está aqui online, a Sandra Carvalho, está dizendo oi, show, parabéns. A Mel Teixeira, boa tarde, Mari querida. Boa tarde, pessoal. Então, aqui a gente vai preencher bem a torta, a camada, tá? Então, como é que eu montava essa torta? Exatamente assim. Massa de chocolate, recheio branco, morango para dar o contraste, tá? E aí, essa é uma torta que foi uma criação minha. Eu não copiei de ninguém, não sei se alguém faz igual.
Mas essa aqui é uma criação minha, tá? Agora eu venho com uma massa branca, tá? Elas estão sem o papel, porque hoje eu usei desmoldante nas minhas formas. Aí a gente vai umedecer elas novamente, mesmo processo. Umedece. Tá? Como é que você sabe se a tua massa está úmida o suficiente? Um dos testes que você pode fazer, você coloca a sua mão e vê se a sua mão saiu assim brilhosa, está úmida, a massa está suficientemente úmida, tá? A massa tem que estar úmida no ponto certo, a gente não pode molhar demais. E por se tratar de pão de ló é uma massa bem macia, ó. Você já pode ver que ela é uma massa macia, tá? Consistência bem macia, ó. Principalmente a branca, tá? Aí agora em cima da branca a gente vai entrar com um brigadeiro de chocolate. Eu usei chocolate ao leite aqui e usei uma colher de chocolate em pó 50%. Pessoal, o som tá bom, estão me ouvindo bem? Porque às vezes o som fica baixo aqui. Tá todo mundo ouvindo bem? Então aqui eu tenho uma receita também de brigadeiro, tá? Com chocolate ao leite. Aqui eu usei 80 gramas de chocolate ao leite e uma colher de sopa de chocolate 50% e uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. A Ramila Graciela Zambrano pergunta, você corta em quantas partes o morango? Depende do morango, Camila. Vou pegar um para mostrar para vocês, tá? Peraí. Ó, esse morango aqui já estava higienizado, tá? Então eu tiro essa parte aqui na hora só que eu vou cortar. Eu corto o morango ao meio. Ele ficou aqui com... Eu gosto de sempre retirar essa parte. Justamente para quando você poder lavar e não ficar nenhum resquício dessas folhinhas, tá? Então eu corto ele ao meio, ó, tá? E depois eu corto ele mais ou menos, e para dizer que uns 3 milímetros, meio centímetro mais ou menos, ó, tá? Então depende do tamanho do morango. Esse aqui fica mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mais ou menos assim, ó, tá? Eu não corto muito fininho não e não muito graúdo. Corto ele ao meio e depois faço isso. Não ponho açúcar, eu não ponho açúcar no morango, porque daí e aí vai ficar muito doce. Então eu não costumo, não tenho mais fazer isso, tá bom? A menos que o som... Tudo bem? Tá bom. Então a gente vai montar aqui, ó, distribuindo o brigadeiro, tá? Esses dias eu botei uma foto dessa torta no meu perfil, muita gente curtiu e queria saber como é que era feita. Aqui, tá? Então assim, eu tenho 2 bandejas, se vocês querem saber aqui de morango, eu tenho 2 bandejas de morango. Para essa torta eu uso 3 bandejas de morango, 2 para recheio, uma para cada camada e uma para decorar. E claro que a gente sempre deve comprar um pouco a mais, porque você tem o risco corre o risco, dependendo da época, do morango ter alguma coisa estragada, para você, se você tiver bandejas são 3, tá? Travou aqui, mas... Travou? Trancou, travou. Ele travou, a Mel Teixeira disse que travou. Travou? Deixa eu ver se vai voltar então. Aí tem pessoas curtindo ainda, mano. Travou ou voltou? Todo mundo me ouvindo? Deixa eu tirar isso aqui. Só tá me ouvindo? Agradeceu, disse que alguém está dizendo que travou. Alguém está dizendo que travou. Pega o teu telefone, olha no teu. Abre e vê se tá vendo, tá olhando.
Travou? O pessoal tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Tá. Então, vocês, tá? Ó, eu montei a primeira camada de pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro branco, morango, massa branca, brigadeiro de chocolate, morango. Eu uso para cada camada uma receita de brigadeiro e uma caixa de morango, tá? E agora eu vou finalizar com a camada de chocolate, de pão de ló de chocolate. Depois eu vou decorar essa torta, tá? Então eu vou deixar ela agora firmar na geladeira, tá? Ela ficou exatamente com 10 centímetros de altura, a montagem. Eu também vou umedecer essa camada. Pode acontecer assim, de vocês montarem esse tipo de torta de um dia para o outro e vocês perceberem que a camada de cima ficou um pouco... Perderam a explicação do morango. Do morango como corta ou quantidade? A quantidade ou como corta? Tem lá uma fotografia de água. Deixa eu ver aqui. Como corta? Do morango. Tá, vocês querem que eu explique de novo no morango como que eu corto? Tá, deixa eu só pegar aqui então o morango. Ó, aqui eu tenho uma bandejinha, pessoal, de morango bem bonito, tá? Ele tem um tamanho bom, mas pode acontecer de eu ter um tamanho de moranguinho bem pequenininho. Então o corte dele vai depender do tamanho do morango. Aqui eu já tinha higienizado esse morango, tá? Deixa eu pegar aqui um potinho de novo. A Michelle está perguntando se é uma caixa de morango para cada camada. É uma bandeja de morango para cada uma bandeja dessas aqui que tem 250 gramas, tá? 250 gramas tem nessa bandeja. Eu uso uma bandeja para cada camada para este tamanho de bolo. Não está passando ao vivo. Oi? Não está passando ao vivo aqui. Ah, no teu fica travado. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da forma que eu usei, tá? Ó, eu usei uma aro 25 para fazer esse bolo aqui, que o rendimento é 30 fatias, tá? Então, para cada camada eu uso o de recheio. Eu faço uma receita de brigadeiro, que é um leite condensado e um creme de leite. E aí eu uso uma bandeja de 250 ml, 250 gramas de morango, tá? Então assim, pessoal, como eu disse pra vocês, eu já tinha higienizado, até vamos falar e reforçar agora em questões de época de tá se falando muito da questão da contaminação por conta do coronavírus. Lavem os morangos e deixem eles em imersão em solução de hipoclorito, tá? Como que eu faço? 1 litro de água, uma colher de água sanitária, vocês têm que ir lá no rótulo da água sanitária e olhar se está escrito 2,5% de concentração de cloro ativo, tá? Uma colher de sopa, 1 litro de água. Lavou o morango, 10 minutos, porque o morango é uma fruta sensível, 10 minutos de solução, e nessa solução clorada. Tira o morango e lava em água corrente, pronto para usar. Só que eu gosto de tirar o cabinho quando a água, dentro da água, por quê? Porque daí eu lavo ele de novo e lavo a faca e não fica verdinho grudado nas minhas mãos, para não correr o risco de quando eu for cortar no prato ter verdinho colado, tá? Então eu tiro bem esse verde, corto o morango ao meio aqui, ó, viram? Cortei o morango em 2 metades, assim, no sentido do comprimento, tá? E venho cortando ele mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês, então, mais ou menos isso aqui, ó. Fica mais ou menos meio centímetro, tá? O que eu corto. Como esse aqui é um morango grande, ele vai dar várias fatias, ó. Tá? Eu não corto ele muito fininho, não. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar agora ele da água e mostrar pra vocês direitinho como é que ele fica. Corte. Vou botar aqui, ó. Ó, ele fica mais ou menos assim, com uma fatia de morango, ó. Tá vendo? Tá? Ó. Então eu não deixo ele muito fininho,
que é para justamente ele não ficar, ainda mais se o morango estiver muito maduro, aí eu corto até um pouquinho maior, tá? Ó. Então eu corto assim e usei uma bandeja para cada uma das camadas para deixar bem recheada a torta e uso uma terceira bandeja que vai ser essa aqui para fazer a decoração, tá? Então é assim que eu monto essa torta. E o recheio, eu vou ver se eu consigo pegar o vídeo que eu fiz e compartilhar ali na página, aqui na página que eu compartilhei no meu perfil, o ponto do recheio do brigadeiro e o ponto do recheio do brigadeiro branco quando eles já estavam prontos, tá? Eu considero sempre que quando eu tô fazendo o recheio, que eu levanto a colher, ele já não cai líquido, ele começa a cair aos pedaços. Esse é o ponto dele quente, porque depois que ele esfria, vocês viram como ele ficou cremoso. Lembrando que esse tipo de torta você vai comer gelada, então você não pode deixar o seu brigadeiro duro demais aqui em temperatura ambiente, porque depois na geladeira ele vai ficar muito duro. Então ele está cremoso em temperatura ambiente, quando ele gelar ele vai estar no ponto certo para a pessoa poder comer ele como recheio, tá? Então essa é a torta Dois Amores com morango que eu fazia bastante sucesso. Então a montagem dela fica assim. Eu usei o acetato para poder firmar a minha torta, agora ela vai gelar. Mais tarde, quando eu for decorar, eu volto para mostrar para vocês eu decorando essa torta. Pode encerrar. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode botar aqui abaixo no vídeo. O vídeo vai ser salvo, vai ficar aqui na página, tá? Que depois eu respondo para vocês.